O maior telescópio solar da Terra fez imagens espetaculares do nosso astro-rei. Mas não é só isso, não. Descobriu algo sensacional. Descobriu que o Sol está repleto de redemoinhos. Algo realmente impressionante. E as imagens, então, são mais lindas ainda. Pensar, né? O Sol que está aqui perto, né? Como pode ter tanto mistério assim? Mas tem. Para quem não sabe, aqui na Terra, a gente tem um telescópio de 4 metros chamado Telescópio Solar Daniel Inouye, que fica lá em Haleakala, no Havaí. É o maior telescópio solar do planeta Terra. E acabou de sair um artigo na revista Nature falando de uma nova descoberta feita por esse telescópio. Tem algumas coisas importantes para a gente falar antes. A primeira é o seguinte: o Sol não tem superfície. Né? Mas o que a gente chama de superfície é a fotosfera solar. Então, a partir de agora, irei falar da superfície do Sol. Quando eu falar superfície, você sabe que não tem e que ele está falando da fotosfera solar. Beleza? É isso que a gente chama que é a fotosfera, que é uma camada fina de plasma onde o gás fica ali transparente e a luz acaba escapando, tá? Visto de perto é como se fosse um mosaico ali de bolhas. Cada bolha tem 1000 quilômetros, são os grânulos, que é aquela imagem outra que o Daniel Inouye, que é o telescópio, fez. Primeira coisa para entender é isso: o Sol não tem superfície, a gente chama de fotosfera, e ali acontecem várias coisas interessantes. Muito bem, outra coisa para você guardar é o seguinte: existe um efeito chamado instabilidade de Kelvin-Helmholtz. Ela foi descrita por um cara chamado Helmholtz lá em 1868 e foi formalizada pelo Lord Kelvin em 1871. E ela diz uma coisa simplicíssima, muito simples. Quando você tem dois fluidos deslizando um sobre o outro com velocidades diferentes, a fronteira entre esses dois fluidos, ela cria uma onda, cria ondulações. E essa ondulação cresce sozinha até ela enrolar numa fileira de espirais, tá? Isso é muito tranquilo de ver, tá? Em muitas camadas das nuvens de Júpiter tem esse efeito. É o vento que faz onda na água, é as nuvens em crista que a gente vê na Serra de vez em quando. Tudo isso é o mesmo efeito Kelvin-Helmholtz, tá? Por que eu tô falando disso? Tô falando do Sol. Porque no Sol era para ter. E na coroa solar acontece esse efeito desses redemoinhos. A gente não tinha, né, nenhum telescópio para ver isso. Para você ter uma ideia, não tem como ver isso, tá? Com telescópio, só tem como ver isso com telescópios que tenham mais de 2 metros de diâmetro. E a gente não tinha nenhum telescópio na Terra que observasse o Sol com 2 metros de diâmetro. Aí fizeram o nosso querido Daniel Inouye, que ele tem 4 metros de diâmetro, foi apontado para o Sol e foi apontado para o Sol para testar uma câmera chamada FastCam, que ela faz 700 quadros por segundo. E 2.000 dessas fotos eram combinadas numa única imagem limpa a cada 2,7 segundos. Olha que doideira. E o que apareceu quando eles fizeram a imagem, então eles apontaram o Daniel Inouye para o Sol de novo, que é o trabalho dele, só que dessa vez com uma câmera nova. Quando colocaram essa câmera nova, super poderosa lá, e fizeram essa imagem, as bordas não eram linhas nem borrões, eram fileiras de espirais. Aí o pessoal, fileira de espiral? Eu sei onde que tem isso. Tem na Terra. Na borda de um único grânulo, cabem 15 desses redemoinhos enfileirados. E eles são muito rápidos. A deformação da fronteira magnética se multiplica em algo entre 18 a 71 segundos. Os vórtices caminham ali na superfície do Sol a 3 km por segundo. E dentro da vida de um grânulo, que é de uns 10 minutos, dá tempo de nascer e morrer várias gerações de espirais. Olha só que legal. Esses vórtices aí, eles não são detalhe de superfície, eles se estendem em profundidade também, formando rolos verticais que vão de 100 km acima da superfície até 400 km abaixo da superfície. Por que isso é tão importante assim, né? A primeira é para a gente entender o dínamo solar, e o Sol é a nossa fonte de vida. Pode ser que o Daniel Inouye tenha descoberto por que a coroa tem esse aquecimento. Então está aí, né? O mais legal de tudo isso, né, é ver que a gente tem ondas, igual a gente tem ondas quebrando na praia aqui na Terra, a gente vê ondas quebrando na superfície do Sol. Isso é sensacional. Imagens espetaculares.
as instabilidades de Kelvin Helmholtz, os redemoinhos aí na fotosfera, que pode explicar o aquecimento da coroa, pode explicar um monte de coisa. Está aí, imagens aí sensacionais. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Fui!